Fala, meus irmãos, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Aliança Eterna. Estamos aqui com o nosso convidado, o Emerson Barros, e estamos hoje com o tema O Poder da Oração no Casamento, no Relacionamento. O Emerson vai trazer aqui para a gente uma experiência incrível que ele teve com Deus, uma experiência incrível que ele teve em oração. Emerson, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Pode se apresentar. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou Emerson Barros, tenho 32 anos. Hoje eu sou ministro do Evangelho na Igreja Pentecostal Unidos no Amor de Cristo. Antes de continuar aqui com a minha apresentação, quero louvar a Deus, agradecer a Deus por essa oportunidade, maravilhosa que o Senhor nos concede de estar aqui neste momento, estar reunido aqui com o meu irmão Kleber, Que Deus possa abençoar a sua vida. Estou muito feliz de estar aqui com o Senhor aqui neste dia, Creio que Deus irá falar em corações aqui através desse vídeo. Peço para que você esteja com os ouvidos abertos, com o coração aberto para entender o que vai ser tratado aqui neste dia e para que você receba essa palavra em seu coração e o Espírito Santo possa causar uma transformação na sua vida, possa trazer uma libertação para a sua vida. E continuando aqui com as apresentações, hoje eu sou ministro, como eu já disse, sou ministro do Evangelho e estou aqui direcionado pelo Espírito Santo. Se o Senhor me trouxe aqui é porque Ele precisa falar com alguém. Então é isso, eu quero agradecer, sou muito grato a Deus. Hoje eu trabalho como CLT, tenho meu serviço CLT e é isso. Prazer, Emerson, mais uma vez, obrigado. A gente também conhece o Emerson a gente fez o casamento, do Emerson e a Jéssica. Então a gente aí tem uns 10 anos aí de amizade, Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. E é um prazer a gente poder se encontrar em Cristo hoje, Meu Deus. Nós estávamos no mundo, e hoje estamos em Cristo. Então pra gente é uma renovação e um prazer poder estar aqui hoje ministrando e falando da palavra de Deus. Creio que Deus já tinha preparado esse momento para a gente. Meu Deus. E o Hermes, quando eu entrei em contato com ele, a gente fez esse convite. Então a gente estava ali para abrir um tema muito importante. Falei, Hermes, vou deixar em aberto esse tema e que Deus tocar no seu coração. E o Emerson deu esse tema, o poder da oração no relacionamento, no casamento. E, Emerson, como que Deus tem transformado a sua vida através da oração, através do jejum? Olha, tudo começou através da minha esposa, Jéssica. Ela esteve aqui, no vídeo anterior, e peço aí para que vocês assistam aquele vídeo. Ela falou alguns detalhes da nossa vida e eu quero aqui compartilhar aqui com vocês aqui uns detalhes muito importantes, ainda mais importante do que ela retratou aqui, sobre como foi a forma que eu fui alcançado pela presença de Deus através da oração, Porque tudo começou com ela lá atrás. Ela contou aqui até acerca da depressão que ela teve, Ela compartilhou, eu estava acompanhando o vídeo e vi que ela falou acerca da depressão, mas depois que ela passou esse tempo da depressão dela, aí ela aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dela, aí ainda tinha uma pedra no caminho dela, entendeu? E essa pedra, quem era? Era eu. Eu estava livre, uma pedra no caminho dela, algo que ela precisava alcançar. O nosso casamento não estava bem e precisava da mão de Deus, precisava muito da mão de Deus. Na verdade, não é uma pedra, é uma conquista, uma vitória que ela precisava, para Cristo. Isso, melhor. Olha. E porque nem tudo bem fácil, Hermes? Pensa bem, se você fosse transformar do dia para a noite, quais seriam as lutas dela? Então sempre tem ali uma barreira que Deus coloca na nossa vida para a gente realmente nos fortalecer em Cristo, nos fortalecer em fé e saber que Deus ele pode transformar. A gente sempre fala que a bênção está preparada, é nós que precisamos nos preparar, porque a bênção, a porção, Deus já nos preparou. Isso, é complicado, que às vezes Deus permite a gente enfrentar uma luta, uma provação, uma tempestade, para ver. Por quê? Porque Deus é ruim? Não quer dizer que Deus é ruim. Às vezes Deus permite a gente passar algo difícil para Ele ver a nossa capacidade, a nossa força de vontade, para ver até quando a gente vai aguentar, até quando a gente vai resistir, entendeu? Em prol daquilo que a gente busca.
E eu quero tratar acerca disso, né? De como eu fui alcançado através do poder da oração, né? Então, só para a gente entender. Então, quando a minha esposa, Jéssica, ela passou por aquele momento ali de depressão, a qual foi um momento muito difícil na vida dela, aí quando ela aceitou a Jesus Cristo, eu ainda estava no mundo. E então foi uma luta para me voltar para a igreja, para essa graça me alcançar. Foi uma dificuldade muito grande para ela, porque eu lembro que ela estava dentro da igreja e eu ainda servia o mundo, né? Eu estava aprisionado, na verdade eu estava aprisionado nos pratos que o diabo oferecia no mundo. E eu não conseguia me libertar, eu não tinha forças para me libertar. E é quando eu chegava à tarde em casa, ela ia para os cultos, ela chegava do culto, ela ficava em casa, ela fazia a janta. E eu chegava do culto, o irmão Kleber, e todas as vezes que eu chegava, assim, ela chegava do culto, fazia tudo certinho, e eu chegava da rua, a gente entrava numa briga, numa discussão. E era uma discussão feia. A gente entrava ali, a minha esposa dizia para mim: Hermes, você precisa voltar para a igreja, você precisa voltar para a casa do Senhor. E eu dizia para ela, né, Jéssica, eu não quero saber de igreja. Jéssica, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de nada. Para mim, eu estava bem ali naquele momento que eu estava vivendo, sabe? Era prazeroso. Parecia ser prazeroso, né? Parecia ser prazeroso, porque estava aprisionado ali e não tinha força para me libertar. Então, ela vivia brigando comigo. Chegava à tarde em casa e era uma briga constante, irmão Kleber. Chegava 11 horas, meia-noite, às vezes 1 hora da manhã, 2 horas. E quando eu chegava, era briga, briga, briga. E isso foi durante vários dias, vários meses, na verdade, né? Foram vários meses dessa forma. Chegava à tarde em casa e a gente começava a discutir. Aí tinha dias que eu saía com os amigos, ia para bar beber, eu gostava muito de jogar futebol, e quando eu voltava da rua já bêbado, embriagado em casa, aí tinha dias que eu já até pensava comigo, né? Nossa, mais um dia de briga. E não dava outra, era briga mesmo. E passava ali, se deixava a noite inteira. No outro dia tinha que levantar cedo para ir trabalhar e essa briga não parava, essa discussão não parava. Era sempre assim, briga após briga, briga após briga. Mas aí chega um momento em que Deus, o Espírito Santo, coloca algo no coração da minha esposa, sabe? Foi lindo isso que Deus colocou no coração dela. Por quê? Tinha dias que eu saía com os amigos já com o pensamento, quando eu chegar em casa é briga. Quando eu chegar em casa, o pau vai quebrar, a gente vai... E a gente falava muito sobre terminar o relacionamento, acabar o relacionamento, mas teve um dia que o Espírito Santo falou algo lindo no coração dela. Para de brigar. Falou para ela, para. Entrega nas mãos de Deus. E foi isso que ela fez, entendeu? Foi lindo que ela chegava em casa do culto. E eu, quando chegava da rua, já mais tarde, eu chegava em casa pensando que iria ter briga. Aí quando eu chegava em casa, abria a porta, não via ela não estava na sala, não estava na cozinha. E eu ia no quarto, onde estava ela, no quarto, de joelhos dobrados, orando a Deus. E eu ainda continuava saindo com os meninos ainda, entendeu? Continuava ali naquela vida e tal. Aí eu ficava com aquele pensamento, nossa, o que está acontecendo? Eu estou chegando em casa, a Jéssica não está me brigando, está sendo mil maravilha. Eu penso que vou chegar em casa, a gente vai brigar, mas a gente não briga mais. O que ela está fazendo? Eu chego lá, ela está orando. Está orando, está orando. Deus começou a trabalhar na sua vida. Porque até então, né, a gente queria uma esposa ali, né? Cutucando sempre, Sim. né? E todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Vira uma rotina. Vira uma rotina. Deus trabalhou na vida dela primeiro. Transformou a vida dela para depois transformar a sua vida. E foi desse jeito. E foi sabedoria, né, irmão? É a sabedoria. E foi tipo assim, aí eu parei, né? Eu chegava em casa já com esse pensamento de que ela ia brigar e ela não brigava mais. Aí ela chegava no outro dia para mim e falava assim, irmão Kleber, Emerson, eu tô orando pela sua vida. E eu me sentia alegre. Falei, meu Deus, minha esposa parou de brigar comigo e agora tá orando por mim. Entendeu? Mas só que naquela época, irmão Kleber, minha vida já não estava muito boa. Por quê? Porque eu me sentia alegre ali nos momentos em que eu estava com os meus amigos, entendeu? No momento que a gente estava ali na porta do bar, se embriagando, dando risada.
Mas quando passava aquele momento, que chegava o outro dia, batia um vazio, sabe? Um vazio tão grande no coração que eu ia trabalhar com um sorriso no rosto, que eu acho que desde quando o Senhor me conhece, eu sempre sou assim, uma pessoa, demonstro ser uma pessoa alegre, uma pessoa sorridente. Então, aí eu sorria pro povo lá no meu serviço, lá para as pessoas no meu serviço, brincava com todo mundo, mas ninguém sabia a dor que eu estava sentindo no coração, vazio, sabe? Sorria para todo mundo, mas por dentro estava tudo destruído, tudo quebrado, entendeu? Tinha um vazio enorme no coração. E a Jéssica falava para mim, Emerson, eu tô orando por você. Aí tinha dias que eu chegava em casa, que ela falava essa palavra para mim, Emerson, eu tô orando por você. Eu pensava o seguinte, sua oração não está dando certo. Eu pensava em falar para ela, sua oração não está dando certo. Por que eu pensava assim? Porque normalmente quando alguém fala que está orando por nós, o normal é Deus abençoar, né? A gente pensa, né? Tem esse pensamento, Deus vai abençoar, a pessoa está orando por mim e vai vir bênção para mim. Mas nem sempre é assim. E eu pensava comigo em falar para Jéssica, eu acho que sua oração não passa do teto. Eu acho que Deus não está ouvindo sua oração, porque a minha vida continua a mesma. Eu me alegro quando eu estou ali com os meus amigos, mas quando eu chego no serviço é um vazio tão grande. E a coisa começava a piorar cada dia mais, ia piorando. E ela falando que estava orando para mim, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada aí com essa oração, que não sei o que está acontecendo. Aí, irmão Kleber, foi quando ela fez um convite para mim e visitar a igreja com ela, né? Aí foi interessante que quando eu aceitei esse convite, né? Falei para ela assim, Jéssica, vamos lá. A gente vai lá na igreja lá, eu vou fazer uma visita, mas eu quero que você já entenda, eu já não quero saber de Deus, só vou fazer uma visita e pronto. E quando eu cheguei na igreja, Deus usa um vaso. Meu Deus, escuta isso. Deus usa um vaso, o vaso aponta o dedo na minha cara, eu sentado lá no fundo. Ele aponta o dedo no meu rosto e fala assim para mim, olha, Deus mandou eu deixar uma palavra para você aqui. Aí eu falei, amém, né? Vamos ver o que é que Deus vai falar. Ele falou assim, Deus está dizendo para você, ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor. Eu falei, meu Deus. E ele falou, você quer um conselho meu? Não deixa Deus trazer você pela dor. Eu falei, nossa, meu Deus. E eu confesso, irmão Kleber, que quando eu fui lá visitar, que o pastor disse isso, que Deus falou para mim voltar ou pelo amor, se eu não voltasse pelo amor, eu ia voltar pela dor, e ele disse para Deus não deixar, para mim não deixar Deus me trazer pela dor, eu senti que, tipo assim, era algo terrível que Deus iria fazer para me trazer de volta. E eu confesso que na hora ali eu saí irado da igreja, irmão Cleber. Saí irado, furioso. Eu falei, meu Deus do céu, minha vida já tá ruim, eu já tô sofrendo, e se eu não voltar para a igreja agora, Deus vai me fazer sofrer mais, que Deus é esse que faz a gente sofrer? Sim, muitas vezes a gente acha que a pessoa contou minha vida para ele, por isso que ele veio falar. Sim. Muitas pessoas, né, quando tem uma palavra direcionada, o irmão conhece a minha vida, por isso que ele falou. Porque quando nós estamos afastados do caminho do Senhor, nós não conseguimos entender, né, qual é o propósito que Deus tem para nossa vida. E quantas pessoas hoje que teve uma palavra, né, e não conseguiu chegar onde você chegou, né, irmão? Foi. Mas é benção, pode continuar. Sim. Aí ele liberou essa palavra, eu saí irado da igreja, aí eu cheguei em casa e fiquei pensando naquilo, né? Eu fui deitar, passei horas e horas acordado pensando naquilo, louco, será que Deus é ruim desse jeito? Ele já não vê meu sofrimento e quer que eu sofra mais ainda? Aí eu comecei a pensar, entendeu? Pensar na minha vida, no que a Jéssica estava fazendo, a maneira como ela estava agindo na minha vida, entendeu? E Deus começou a falar para mim, olha para sua esposa, entendeu? Mesmo lá não tendo intimidade com Deus, algo falava no meu coração, olha para a vida da sua esposa. Ela está orando por você. E eu comecei a lembrar, ela ora por mim, ela fala que está orando por mim, e quantas das vezes eu pensei em dizer para ela que a oração dela não estava subindo para o teto, não estava passando do teto, na verdade. Quantas das vezes eu pensei em falar isso para ela, mas naquela hora eu entendi tudo. Deus ouviu a oração dela e Deus estava trabalhando na minha vida. Todas as vezes que eu chegava em casa, tarde em casa, pensando que ela ia brigar, eu chegava no quarto e lá estava ela orando, eu pensava, a oração do não passa do teto, mas a oração dela estava subindo lá. No céu.
subindo lá. Tava Deus quebrantando estava ouvindo corações. isso, Deus estava ouvindo a oração dela e trabalhando na minha vida, Ela, na trabalhando na verdade, minha ela história. saiu de cena e deixou Deus trabalhar. Deixou Deus trabalhar. Enquanto ela começou a trabalhar com as forças delas, não estava dando certo. Isso. A hora que ela deixou Deus, entregou na mão de Deus. Entregou Senhor, nas mãos de Deus. A vida do meu marido está nas suas mãos. E É lindo. E Isso foi é lindo. aí, irmão Kleber, que eu vi a graça de Deus tão grande na minha vida, irmão Kleber. A misericórdia de Deus tão grande. Ver que Deus ele ouve oração e que Deus trabalha assim para trazer as pessoas. Eu olhava para a minha vida e eu pensava assim, nossa, eu sou pecador, eu sou falho, eu erro, eu sei o quanto eu sou falho diante de Deus e mesmo assim Deus me escolheu, entendeu? Através do quê? Da oração da vida da minha esposa. Enquanto ela estava orando lá, Deus estava me alcançando lá no mundo. Estava trabalhando a minha vida começou a piorar e eu já não aguentava mais. E eu falava, meu Deus, eu tenho que aceitar esse Jesus. Eu preciso voltar para a casa de Deus. E é difícil, né, irmão? A gente volta igual um cachorrinho, né, Volta. que caiu do caminhão. A gente volta perdido, olhando. Será que o irmão me conhece? Aí você volta caçando igreja. Isso, desse né? jeito. Ah, essa igreja é legal. Ah, essa aqui não é. Você começa a querer desviar das pessoas, né? É um processo. E foi desse jeito, né? E a verdade é isso o que Deus ele faz, né, na vida das pessoas. Às vezes a gente pensa, né? Deus só faz o bem para as pessoas. Deus não faz o mal. Tem muita gente que só pensa isso. Não, Deus é só amor. Deus não faz o mal para ninguém. Deus não, entendeu? Não vai permitir a gente passar por dificuldades. Tem gente que pensa que Deus é só amor, só quer o bem da gente. Mas na verdade, sim, Ele é amor. Ele quer só o bem da gente. Mas às vezes Ele vai permitir a gente sentir uma dor, ele vai permitir a gente sofrer algo, passar ali por um momento de dificuldade, para quê? Para trazer a gente de volta para a presença dele. Sim, Deus ele permite. Se a gente olhar para a história do povo de Israel, o povo de Israel, se a gente olhar para o livro de Juízes, lá no livro de Juízes você vai ver ali uma sequência de erros do povo, onde o povo errava e o que acontecia, Deus permitia algo ruim acontecer. Mas quando Deus permitia algo ruim acontecer, era para trazer o povo de volta. E o povo voltava para Deus e Deus ia e enviava um libertador para o povo. E isso era sequência, era uma sequência, né? Que Deus sempre fez na vida do povo de Israel. Então, sim, Deus às vezes ele vai permitir a gente passar assim por momentos de dificuldades, mas é para trazer a gente de volta para a presença dele, né? Às vezes a gente fica afastado de Deus, né? Distante de Deus, e para Deus nos trazer de volta, ele vai permitir, igual a minha esposa, ela estava orando, ela estava em oração pela minha vida, mas a minha vida ia de mal a pior. O que era isso? Era Deus trabalhando. Entendeu? Deus permitindo a minha vida de mal a pior. Mas eu vi a graça e a misericórdia de Deus. Emerson, eu estou permitindo você sofrer, estou permitindo esse vazio no seu coração, mas eu te quero de volta na minha presença, entendeu? Eu quero você de volta para mim. O interessante também, que quando a Jéssica veio aqui, ela falou assim, eu achei que o problema era o Emerson, mas só que Deus queria trabalhar primeiro em mim. Foi. Para depois trabalhar nele. Foi. Então isso também é lindo, porque a gente começa a entender o que o Espírito Santo quer pra gente. Porque muitas vezes a gente só consegue olhar o que está na nossa frente. A gente não consegue olhar no espelho o que está dentro de nós. Eu costumo dizer que a gente está sempre dentro de uma garrafa e tem um lacre por fora. A gente nunca consegue entender o que as pessoas estão lendo da gente. Né? Quando a gente começa a se olhar por dentro, assim, não, quem é o Kleber? Quem é o Emerson? E conforme a gente vai crescendo na fé, a gente começa a se perguntar, né? Nossa, como é que eu estou me vestindo hoje? Se alguém me ver nesse lugar aqui, será que vai ser legal? Não é verdade? Então você começa a se cobrar o seu comportamento, a forma, os lugares que você frequenta, porque nós que somos cristãos, o diabo, ele 24 horas nos rodeando. E quando a gente está saindo do mundo, a gente ainda tem alguns amigos, né, Hermes? Tem. Tem aqueles amigos que falam, só mais uma. Meu Deus. E às vezes você não quer, não é do dia para a noite a transformação. De vez em quando você vai ali, só cumprimenta e passa o irmão. Aí você começa a entender que aquele ambiente já não faz mais parte da sua vida. Sim. E eu tenho um testemunho bem grande também, muito grande na minha vida, porque eu creio que se eu estou aqui hoje também é pela misericórdia de Deus. Deus, ele sempre trabalhou na minha vida, nunca tinha percebido, né? A gente acha que a vida é por um acaso, a vida não é por acaso, né? Deus sempre
Ele guiou nossos passos. Lógico, tem o livre-arbítrio, né? Isso. Das nossas escolhas. Mas Deus ele está sempre guiando a gente pelo caminho e colocando pessoas do bem. Eu lembro que quando eu era criança eu era da Assembleia de Deus. Uhum. E quando minha mãe faleceu, eu fui morar com meu pai. Eu estudei catecismo Aí. até meus 18 anos. Aí quando eu comecei a sair, comecei a namorar. E assim, namorava crente. As pessoas me levavam para a igreja. Eu ia passar as férias na casa da minha tia me levava para a igreja. Então Deus estava sempre presente na nossa vida, mas a gente não conseguia entender. Mas era sempre uma sementinha que estava sendo plantando. Porque conforme você vai crescendo, você começa a frequentar a igreja e fala assim, parece que eu já ouvi essa palavra. Parece que Deus já falou comigo. Olha. Né? Aí você começa a lembrar lá do passado. Nossa, Deus estava trabalhando na minha vida e eu não tinha nem percebido. Tá vendo? Mas, Emerson, depois dessa transformação, depois que você voltou para a casa do Senhor, como que foi, assim, essa vida de oração sua e da Jéssica? Como que vocês conseguiram entender esse chamado de Deus? Que é uma coisa você aceitar Jesus. Quantas pessoas hoje estão 10, 15 anos dentro da igreja? Certo? Aceitei Jesus e estou dentro da igreja, mas não fazem a obra. Como que você, como que Deus trabalhou na sua vida essa chama de pregar o evangelho? Como que foi essa caminhada? Meu Deus, isso aí foi lindo que, assim, Deus, tudo começou na vida da minha esposa, né? E foi lindo o que Deus estava fazendo com ela, né? A maneira como ela se entregava para Deus, entendeu? Ela se entregava de uma forma tão linda para Deus que tinha dia que ela tirava para jejuar e ela passava o dia inteiro em jejum, o dia inteirinho em jejum. Ela falava, nossa, amor, ela já conversava comigo antes, esse dia eu vou tirar para Deus. E passava o dia inteiro em jejum, era oração, louvor, palavra, oração, louvor, palavra, oração, o dia inteirinho, e em jejum. E eu vi essa entrega que ela tinha com Deus e o que Deus começou a fazer na vida dela, né, foi impressionante, né? Ver a maneira como Deus usava ela assim nas ministrações, quando ela ia dar um conselho para alguém, ou abraçar alguém, levar uma palavra para alguém, a maneira como Deus usava ela, e isso ganhou a minha admiração, entendeu? Eu olhava para ela e me inspirava, eu falava, meu Deus do céu, na verdade eu via Cristo, né? Via Cristo nela, né? E Cristo é a nossa maior inspiração, mas quando eu olhava para ela, eu via Cristo. Eu via um brilho nela diferente, eu falava, é isso que eu quero para minha vida, entendeu? Eu quero isso para minha vida também, se ela pode, eu posso também ter esse brilho do Espírito Santo, entendeu? Tanto é que é interessante que depois que eu comecei a buscar, não da maneira que ela busca muito mesmo, ela se entrega muito, eu me entrego também bastante, e a minha vida começou a mudar também, entendeu? Daí eu cheguei na casa da minha família um certo dia, e um primo meu estava lá, olhou para mim e falou, nossa, você está com um brilho diferente. E eu falei, meu Deus do céu, é coisa linda. Então foi isso, irmão Kleber, isso que me incentivou bastante a buscar a Deus, a ser o que eu sou hoje, né? Hoje eu ministro a palavra de Deus, hoje eu prego a palavra de Deus, hoje eu também dou aula, ensino na escola bíblica dominical, do currículo dos jovens. Então tudo que eu sou hoje foi porque eu vi Cristo em alguém, entendeu? Alguém, entendeu? Então, por isso que eu deixo até uma mensagem aqui para a vida das pessoas, né, que estão acompanhando aqui esse podcast. Seja luz, brilhe aonde você estiver, entendeu? A candeia, né? Seja uma candeia acesa sobre a casa, uma candeia que ilumina toda a casa. Então, aonde você for, aonde você caminhar, os passos que você der, em qualquer lugar que você for, seja luz, brilhe, mostre a luz do Espírito Santo, a luz de Deus que está em ti. Seja uma pessoa simples, educada, uma pessoa que busca os prazeres de Deus. Essa é a mensagem. Legal. Emerson, um casal que está começando hoje uma vida de oração, qual dica que você daria para o casal começar em uma oração junto? Porque de início, né, tudo é muito novo. Que dica que você daria assim, para o casal? Assim, para o casal, você precisa chamar o seu companheiro para orar. A primeira dica é chame ele para orar. Chame ela para orar. Por quê, irmão Kleber? Irmão Kleber, a gente chama o nosso companheiro para tudo. Você tem a sua esposa, eu creio que você já deve ter chamado ela para fazer uma viagem,
já deve ter chamado ela para comer alguma coisa no restaurante. Você chama ela para tudo, você quer estar do lado dela, mas e chamar para orar? Será que você tem chamado? Entendeu? Estou dando um exemplo. Será que a gente tem chamado o nosso companheiro para orar? Entendeu? Uma dica valiosa que eu dou, chame para orar. Vamos orar comigo? Entendeu? E tenho certeza que ela não vai recusar, tanto a mulher como o homem não vai recusar esse pedido. Porque todo lugar que a gente vai é bom, é maravilhoso com a nossa esposa, com o nosso companheiro, né? É sempre bom a gente estar ao lado deles. Todo lugar que a gente vai é momentos alegres, felizes. E quando a gente chama para orar e tá eu, ela e Deus, aí as coisas mudam, entendeu? Aí as coisas ficam maravilhosas, entendeu? Tanto é que no começo ali, quando a gente voltou para Jesus Cristo, eu lembro que a minha esposa, partiu muito dela isso, ela me chamava para orar, falava, Emerson, vamos abrir uma campanha comigo na madrugada? Emerson, vamos no monte? Eu lembro que ali no começo ali do nosso ministério, a gente ia para o monte junto, irmão Kleber. Só nós dois, de manhã cedo, nós levantava cedo, vamos para o monte. Tudo partiu dessa iniciativa, né? Chamar um, chamar o outro. Não fica com vergonha, com receio, não. Chama para orar. Vai ser quase que impossível o companheiro recusar esse pedido, né? Tão maravilhoso. Sim. Então ela me chamava, Emerson, vamos orar junto? Vamos abrir uma campanha no monte? E tinha dia que nós íamos no monte lá cedo, estavam umas máquinas trabalhando em volta lá, mas era tão lindo, são momentos marcantes em nossa vida, entendeu? Esse momento Deus, ele faz alguma coisa na gente que marca a nossa vida, entendeu? Orar junto com ela, entendeu? E hoje em dia, quantas pessoas já não tem esse ânimo para chamar o próximo para orar, entendeu? Quando ele vai entrar em oração, o que ele faz? Ele vai no pastor, ora comigo. Vai no irmão, irmão, ora comigo. Mas você está dentro de casa com a sua companheira, vocês dois juntos, vocês são fortes, entendeu? Ninguém vai intrometer no meio de vocês dois. Quando vocês dois juntos estão alinhados com Deus, então vocês precisam ter essa força, um chamar o outro. O conselho que eu dou é chame para orar, independente da hora, entendeu? Se for de dia ou de noite, se você buscar sabedoria de madrugada, você vai achar, entendeu? Aí eu olhei para minha esposa e brinquei com ela, Jéssica, então eu estou precisando de sabedoria, eu vou levantar de madrugada. Aí nisso ela olhou para mim e falou assim, Emerson, eu já estou levantando, vamos orar comigo? Olha o convite de onde vem, vamos orar comigo? E eu falei, vou fazer o possível para levantar junto e para a gente orar junto. Então, eu ia fazer essa pergunta, irmão, porque quando a gente ora junto é alinhamento de propósito. Uhum. O casal ele começa a ter alinhamento. Porque, um exemplo, muitas vezes a gente não consegue entender a sua dor e ela me entender a minha dor. Sim. Certo? Então, quando a gente começa a orar, entregar na mão de Deus, ela fala assim, nossa, agora estou compreendendo ela. Porque Deus começa a trabalhar. Eu já chamei a minha esposa várias vezes para orar, a gente vê que há uma vergonha. Muitas vezes a gente não quer falar para Deus algo íntimo, um exemplo, um pecado. Você não vai falar junto com ela um pecado para Deus. Uhum. Mas se você orar no seu quarto e ela na sala, você vai falar. Então, quando você começa a ter uma vida de oração junto com a sua esposa, até os pecados são quebrados. Meu Deus, coisa linda. Né? Porque você começa a ter o quê? Intimidade com a sua esposa, intimidade com Deus, entre o que? Alinhamento de propósito. Eu ia entrar com você sobre a oração da madrugada. Eu vi semana passada, alguns cortes que falam a oração de 3 horas da manhã. Eu ia até te perguntar isso, irmão. Sim. Porque eu falei assim, será que Deus se agrada mais da oração 3 horas da manhã? Tem a oração das 6 horas da manhã, tem do meio-dia, tem um das 6. Sim. Mas 3 horas da manhã você está fazendo o quê? Um sacrifício. É um sacrifício. Então Deus adora isso. Que a gente faz um sacrifício em adoração ao nome dele. E qual é a diferença, irmão, da oração da madrugada e a oração de dia? Irmão Kleber, a oração da madrugada, como você já disse, é um sacrifício. E além do sacrifício, você percebe que durante a madrugada, depois que você se desperta do sono, né? Que não adianta também levantar na madrugada com sono, dobrar o joelho no chão e começar a falar coisa com Deus ali e acabar até dormindo de joelho dobrado, entendeu? Então você precisa despertar do sono e você percebe que durante a madrugada não tem barulho. É tudo silêncio.
entendeu? Não tem carro passando na rua, não tem moto buzinando. Então, sim, tem uma grande diferença do que você levantar ali 7 ou 8 horas da manhã, dobrar o joelho, você vai ver carro já, pessoas indo trabalhar e buzina daqui, buzina. Você não consegue se concentrar na oração. Então, tem essa diferença sim, entendeu? Não que Deus não vai ouvir você nas outras horas do dia, porque a palavra do Senhor ela diz que Daniel orava 3 horas, 3 vezes por dia, na verdade, né? Daniel orava 3 vezes por dia. E Deus ouvia cada oração de Daniel, cada oração que ele fazia, Deus estava lá ouvindo, entendeu? Então Deus vai te ouvir independente do horário, do momento, mas levantar na madrugada, sim, eu aconselho muito, porque é um momento que você vai estar ali e não vai ter distração, é você e Deus, entendeu? Irmão, deixa eu fazer uma pergunta também, Sim. interessante. Depois que eu comecei a ver esses vídeos, esses cortes, oração 3 horas da madrugada, eu comecei a acordar Olha. 15 para as 3, 3 e 5, e eu costumo de acordar e já olhar no relógio. Sim. Eu gosto de acordar cedo. E eu comecei a falar assim, será que é o Senhor que está me acordando? Mas eu não ia orar. Olha. Aí no outro dia acordei, quase o mesmo horário. Acordei 3 dias consecutivos, quase eles no mesmo horário. E até hoje eu não orei de madrugada, irmão. Meu Deus. E esse podcast para mim hoje está sendo lindo porque eu queria também entender. Mas, não, será que é o Senhor que está me chamando na madrugada? Será que Deus tem algo para me entregar nessa madrugada? Será que Deus quer uma intimidade comigo nessa madrugada? Porque quando a gente acorda, ou seja, a gente já faz uma oração, já sai para trabalho, e às vezes Deus tem algo lindo com a gente para entregar naquele momento. E muitas vezes a gente tem o quê? Preguiça. A gente olha e fala, não, tô encanado. Eu assisti o vídeo lá, tô encanado agora. Não é mesmo? É. E eu creio que é o Senhor que queria falar comigo. Sim, o Senhor, sim, ele incomoda às vezes a gente de levantar na madrugada. Por quê, irmão Kleber? Hoje em dia, as pessoas, elas estão acostumadas a fazer aquela oração simples da manhã. Levanta amanhã, Senhor, abençoa meu dia, Senhor, obrigado por ter me acordado, amém. E já sai na correria do serviço. Aí deixa para orar no fim do dia, quando você já passou, a canseira bateu, e aí você dobra os joelhos para orar. E no fim do dia, cansado, exausto, orar com Deus é difícil. Porque é só você dobrar o joelho, parece que já vem uma investida do inimigo para tentar parar a tua oração ali. O celular que toca, celular campainha toca. O sono bate, você já começa a dormir ali, entendeu? Você já não entende mais. Então, sim, às vezes Deus ele vai preparar ali um momento para ter só você e ele, entendeu? Ele vai preparar um momento ali dessa intimidade. Eu até separei aqui, ó, Mateus 7,7. Olha só o que fala em Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Isso daqui é lindo, irmão Kleber, sabe por quê? Olha só, aqui fala sobre a insistência da oração. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, entendeu? Jesus está falando aqui, ele está dando esse sermão aqui, falando, eu quero que vocês insistam na oração. Por que Deus ele quer que a gente insista na oração? Por acaso Deus ele já não sabe o que é que a gente vai pedir, muito mesmo antes da gente abrir nossa boca? Ele sabe, o salmista diz, ele conhece, ele sabe de todas as coisas, ele é um Deus onisciente, então ele sabe o que você vai pedir para ele, mesmo antes de você abrir sua boca. Mas ele quer o quê? Ele quer ouvir de você, entendeu? Sua entrega. Ele quer a sua entrega, ele quer a sua intimidade, entendeu? Então é muito mais do que isso. Então Deus, às vezes, ele incomoda a gente sim para levantar na madrugada. Por quê? Porque ele quer ouvir a nossa voz, entendeu? Deus ama ouvir nossa voz. Lembra lá no Jardim do Éden, quando Deus descia toda a tarde para falar com Adão e Eva? E é lindo que Deus não precisava descer lá. Deus lá do céu podia ouvir eles a qualquer momento que eles falavam. Mas Deus descia lá porque Deus gostava de ouvir a voz deles, entendeu? Então Deus ama ouvir sua voz. Se Deus te incomodar para levantar na madrugada, levanta, ora, fala com Deus. E uma coisa importante que eu falo para você, ore com detalhe. Apresenta todos os detalhes seus da sua vida, entendeu? A gente é acostumado a fazer aquela oração chique, engrandecimento, oração de intercessão, oração de petição e tal, mas não, faça uma oração com detalhes, entendeu? Conta todos os detalhes seus da sua vida. Deus quer ouvir você, quer ouvir sua voz, quer ter essa intimidade com você, e quando você passar a ter essa intimidade com Deus, aí você se prepara, meu amigo, o que Deus vai fazer é lindo, viu? É lindo. Que lindo.
Não, isso é muito bom a gente ouvir, porque a gente que está nessa caminhada, a gente aprende todo dia, né? E a gente, na mesma hora, hoje a gente está fervoroso, amanhã vem um problema, você já dá aquela esfriada, Isso. né? E a gente vê que sempre vai ter pessoas se espelhando em nós. Sempre vai ter alguém, a gente que trabalha no comércio, a gente trabalha no final de semana com evento, a gente vê que a gente sempre vai ter a oportunidade de levar a palavra para alguém. E Sim. se você está cheio do Espírito Santo, se você tem intimidade, você Meu vai estar Deus. cheio do Espírito Santo. Você vai conseguir entender através de um olhar, através de um bate-papo, você conseguir levar realmente uma palavra de conforto para aquela pessoa. Porque as pessoas hoje elas estão sedentas por Deus. Sim. Mas a gente não consegue perceber, porque é tanta correria. As pessoas, eu falo que as pessoas vêm aqui na loja às vezes, a gente tirar uma 3x4, fica 40 minutos, 1 hora. Fala, meu Deus, eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar. Mas você vê que as pessoas realmente, elas não têm ninguém para conversar, não tem um filho, talvez uma mãe solteira, uma mãe sozinha, Isso. um senhor que já não tem mais a esposa, eles querem alguém para conversar. E muitas vezes eles estão precisando do quê? Só de uma palavra. Tá vendo? E Deus, ele, quando a gente tem essa vida de oração com Deus, Deus começa a revelar o sobrenatural, O o escondido, sobrenatural. o oculto, entendeu? Deus começa a revelar pra gente. Então você olha para uma pessoa, você já vai entender a situação dela. O que é isso? É o Espírito Santo. Você teve uma comunhão com Deus durante a madrugada, entendeu? Você vai levantar cedo, a pessoa vai chegar, o Espírito Santo já mostra. Olha a situação que está a vida dessa pessoa. Só antes de você falar com a pessoa, você já vai entender o que a pessoa está passando, entendeu? Então, por isso que é bom a gente ter, sim, essa comunhão com Deus, estar alerta nos momentos em que Deus chama a gente para oração. Eu costumava muito orar durante a tarde, quando eu chegava do serviço, mas eu tenho parado, sabe? De uns dias para cá, eu parei de orar durante a tarde, entendeu? Então, Deus, ele sempre permite algo acontecer. Eu entendi isso. Todas as vezes que eu paro de orar, fico um tempo parado, Deus permite algo acontecer para me trazer de volta Trazer de lá. volta. Você já entende o Isso, sinal. já entendo o sinal. Ah, Falei, o é Deus me Senhor. querendo de volta ali na oração, entendeu? Então você fica alerta. Alerta. A gente fala que o pecado, a gente entende o pecado quando você olha para ele e fala assim, não, eu posso fazer, mas eu não vou fazer. Isso. Isso é o pecado. Quando você Uhum. sabe que você pode fazer, você fala assim, não, eu não vou fazer. Então você já entendeu realmente, né, aquilo que Cristo quer pra gente. Porque o pecado, ele não é grande, né? Ele começa pequenininho, né? Isso. Pequenininho, pequenininho, até você realmente perder a intimidade com Deus, parar de frequentar os cultos, aí começa a voltar para o mundo, dali a pouco você já não tem mais forças para voltar para casa. É. Vamos lá então, irmão. Já houve uma situação difícil que foi resolvida através da oração no seu casamento? Ah, meu Deus, foi interessante essa questão aí que 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente, eu e a minha esposa, a gente deu o dinheiro da entrada da casa lá, onde Deus nos abençoou, mas ainda faltava alguns documentos, irmão Cleber, para a gente quitar ali aquela entrada da casa ali, para a casa sair no nosso nome e tal. E ali a gente precisava de um dinheiro. Era um dinheiro alto que a gente precisava. A gente ali naquele momento não tinha condição de arrumar aquele dinheiro. Era um dinheiro alto e aí quando chegou a noite do certo dia, eu e minha esposa, a gente começou a conversar acerca desse detalhe, né, da nossa vida, que a gente precisava de um dinheiro alto e que a gente não ia ter condição. E ali a gente começou a falar das nossas contas do dia. Jéssica, eu falava para ela, Jéssica, a gente tem esse tipo de conta, e a Jéssica, a gente tem essa, a gente tem mais essa e tal. Falei, como que a gente vai arrumar esse dinheiro? Não tem de onde a gente tirar esse dinheiro, eu falei para ela. E a gente começou ali, conversa vai, conversa vem, e falar de conta com mulher, você sabe o que dá, Eu né, irmão sei. Kleber? A gente começa a brigar, né? É difícil a gente falar de conta com o nosso companheiro, quando vai, O né? financeiro bate, a gente Isso, começa a querer cortar gasto, a gente começa a ver o que realmente é viável gastar, o que não é, acaba trazendo desavenças pro lar. traz desavença, e foi o que aconteceu. A gente começou a brigar naquele dia, e briga vai, briga vem, e eu falando, a Jéssica falou, não é preciso arrumar, vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir emprestado para alguém, essa pessoa aqui pode emprestar para a gente. Eu, não, Jéssica, essa pessoa não vai emprestar, essa pessoa um dia a gente pediu dinheiro e tal, ela não pôde emprestar.
Aí ela falou, então vamos pedir para outra pessoa. E a gente ali, um falando mais alto que o outro. Ela erguia a voz, eu erguia a voz. Entendeu? Tentando resolver. Aí ela já irritada, então resolve, se vira, entendeu? Mulher não estressa, né? Aí ela, não, então resolve, se vira sozinho. Aí eu, não contente comigo, eu peguei e falei para ela, Jéssica, a gente serve um Deus que é dono do ouro e dono da prata. Um Deus que é criador dos céus e da terra, entendeu? E a gente confia nesse Deus. Quando a gente aceitou ele, Jéssica, eu falei para ela, a gente passou a confiar nele, a depender do nosso Deus. E a gente não precisa de homem, não, entendeu? A gente não precisa pedir emprestado para homem nenhum. Vamos pedir para o nosso Deus. Eu creio que o nosso Deus ele vai enviar a provisão para a gente. E ela falou, então vamos orar. Eu falei, ó o convite aí de novo, tá vendo? Aí veio o convite dela de novo, vamos orar. E foi o que aconteceu, a gente orou junto, eu e ela, nós oramos para Deus enviar a provisão, contamos para Deus os detalhes da nossa vida, Jéssica. Eu falei, Jéssica, vamos contar os detalhes, aonde que é essa conta, da onde que vem, Deus já havia prometido a casa para nós, e agora Deus entregou, mas ainda falta esses papéis, vamos passar os detalhes para Deus. E a gente orou, irmão Cleber. Olha, no mesmo dia que a gente orou, eu orei, eu levantei 6 horas da manhã para ir trabalhar, eu orei, e logo após a minha esposa também foi e orou. No mesmo dia, quando foi 10 horas da manhã, eu recebi uma mensagem no celular. E essa mensagem dizia assim, Emerson, passa em casa que tem um dinheiro aqui para te entregar. Eu falei, meu Deus do céu, que dinheiro é esse? Era mais do que aquilo que a gente precisava. Eu falei, meu Deus do céu, naquele dia, quando eu recebi aquela mensagem, tem um dinheiro aqui, a pessoa, não preciso nem citar o nome da pessoa, mas foi um anjo, eu creio que foi um anjo enviado por Deus ali naquele momento, entendeu? Enviou aquela pessoa e falou, Emerson, vem aqui em casa que tem um dinheiro aqui e tal, chegou um dinheiro na mão aqui e tal, e eu quero te abençoar com esse dinheiro. Eu falei, meu Deus, eu saí do serviço na hora do almoço e a lágrima já começou a rolar nos olhos. Por que a lágrima começou a correr nos meus olhos? Porque eu pensei assim, quantas das vezes eu desconfiei do poder do meu Deus? Entendeu? Quantas das vezes eu deixei de confiar, de acreditar no meu Deus, cara? Meu Deus é o dono do ouro, da prata, é o dono de tudo, eu dependo dele, eu sou dependente dele sim. E eu chorava, entendeu? Arrependido das outras vezes que eu não confiei em Deus, deixei de confiar em Deus e tentei resolver as coisas com a força do meu braço, entendeu? Então eu chorei muito naquele dia, chorei mesmo. E sabe que eu tô concordando com você? Porque a gente precisa viver o milagre de Deus para a gente acreditar. Porque quantas vezes a gente já ouviu as pessoas falar isso pra gente? Quantos testemunhos a gente já ouviu na igreja e a gente não acreditou. E a hora que a gente começa a passar, e eu passei por isso, irmão, eu vou falar para você, sexta-feira agora. Olha. O mês estava parado, o ano está um pouco difícil, né? 2025 está um ano bem difícil para o comércio local, as coisas aí não andam muito bem. E eu falei para minha esposa, nossa, esse mês de abril a gente vai ralar, não tem evento, o comércio está fraco, o que a gente vai fazer? Irmão, aí entra a vida de oração. Meu Deus, coisa linda. Aí a gente começa a orar, fala, Senhor, não tem nenhum evento esse mês. Da onde vai sair? Eu preciso fechar contratos, preciso fechar casamentos, preciso fechar aniversários, porque não vou dar conta de pagar. E a gente ora, e muitas vezes nem a gente acredita. Não é? A gente ora e deixa. A gente deixa. Daqui a pouco um irmão mandou uma mensagem, um cliente falou assim, Kleber, eu tô com dinheiro aqui e eu ia depositar, mas eu queria ver, você não quer receber já? Meu Deus. Eu passo para você esse dinheiro, eu já quito com você a nossa dívida. Meu Deus. Meu Deus, irmão. Eu peguei o áudio dele e mandei para minha esposa, encaminhei para ela. Assim, nossa, que coisa linda. Irmão, a gente só acredita quando a gente começa a viver os milagres de Deus. Viver o milagre, sabe? A gente olha assim, parece impossível. Mas a hora que a gente ajoelha, pede para Deus com fé, convicção, com intimidade, com oração. Muitas vezes nós mesmos ainda duvidamos e Deus vai lá e abre portas. Fala assim, aqui meu servo, isso aqui é o mínimo. Não é nem o meu melhor, né? E nossa, então essa experiência com Deus, a gente acredita quando começa a acontecer com a gente mesmo. Porque quando o irmão conta, parece que a gente não... não é possível, né? Então essa experiência com Deus, eu estou vivendo ela agora, irmão. Sim. Eu creio que 2025 está sendo um ano difícil,
Eu falo assim, né? Todos nós estamos vivendo um tempo difícil, mas espiritualmente eu e minha esposa, a gente está vivendo tempos maravilhosos. Olha aí. Minha esposa também começou a trabalhar no Ministério Infantil, Deus tem usado ela também. Olha que benção. Então, e a minha esposa, para quem não conhece, ela era católica, né? Quando eu conheci ela, comecei a levar ela para a igreja. Ela, tudo no seu tempo, com o tempo ela foi se sentindo à vontade, foi gostando do louvor, foi gostando da palavra, até ela mesma se decidir batizar. Meu Deus. Então hoje a gente busca o mesmo Deus, que é o alinhamento de propósito, né? É a mesma fé, o mesmo Deus. As dificuldades que ela passa são dificuldades que eu também já passei no começo, leitura de Bíblia, entender a Bíblia, né? Até você começar também a ver os milagres de Deus fazendo na sua vida, demora um pouquinho, porque você não tem uma visão espiritual, às vezes você acha que aquilo ali foi sorte, É desse né? jeito, é desse No jeito. começo você acha que é sorte, isso não é Deus, é sorte. sorte. Fulano já me conhecia. Sim. Até você começar realmente, começar a Deus mostrar para você. Sim, a Não, viver a nessa viver experiência. a parte espiritual, isso é maravilhoso. Então eu também sou muito grato a Deus pelo que eu estou passando nesse momento. E quando eu vejo, eu olho para você, olho para a Jéssica assim também, vejo a transformação que Deus fez, a gente vê o brilho, né, igual você falou, e a gente fala, não, quero ser fervoroso igual esse casal aí, quero buscar Deus igual esse casal, porque a gente tem filhos e a gente quer que nossos filhos também estejam o quê? Sempre no bom caminho, né, irmão? Sim, é isso mesmo. O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Então a gente precisa vigiar. Enquanto muitos estão aí final de semana, né, curtindo, bebendo, farra, a gente está dentro da casa de Deus, buscando, né, sempre o quê? Uma vida de intimidade, de oração. Sim. Então isso Deus tem se agradado. E Deus tem abrido portas, né, irmão? Abrindo portas onde a gente nunca imaginou estar. Lugares que a gente nunca imaginou pisar. Deus tem nos levado. Deus tem me levado em lugares maravilhosos também, irmão. Coisa linda, né? Bom, para a gente finalizar, para quem está começando agora, qual seria o primeiro passo para incluir oração? Vamos deixar uma... Tá, então aqui, para a gente finalizar, irmão, você tem mais alguma palavra? Vou fazer minha última pergunta. Aí se você depois quiser deixar alguma coisa, tá bom? Pode deixar. Irmão Emerson, o que você diria para um casal que se ama, mas está distante de Deus e não ora mais junto? Qual a dica que você daria para esse casal? Um casal que se ama, mas está distante de Deus. Aquele casal que realmente sempre teve uma vida de oração, e às vezes, diante da fé, diante da caminhada com Cristo, se magoou com alguma coisa, sabe? Ela acaba se afastando do caminho do Senhor. Esses dias teve um irmão que falou assim para mim, eu fui pregar o evangelho naquela casa de esquina ali, e ele era crente, mas ele foi fazer uma excursão para uma cidade, e ele falou que nessa excursão no ônibus, o pastor sentou no banco e colocou a mochila do outro lado, no outro banco, e só faltava ele para sentar. Meu Deus. E ele foi de pé daqui até lá, porque quando ele perguntou para o pastor, falou, pastor, deixa eu sentar aqui, ele falou assim, não, nesse banco é só eu e a minha mochila, mas ninguém senta aqui. E ele falou pro irmão que nunca mais ele voltaria para a igreja. Meu Deus. Por causa disso. Sabe? Aí eu te faço uma pergunta. Quantas bênçãos você tem perdido por causa disso? A sua família tem se afastado do caminho do Senhor por causa disso? Sim. Aí a gente pergunta, será que essa pessoa realmente tinha uma vida espiritual dentro da igreja? Será que ela realmente estava nos caminhos do Senhor? Ou será que ela estava ali também na igreja só sentando, olhando, observando? Então, irmão Kleber, é tipo assim, o inimigo, ele usa até mesmo a gente que serve a Deus. Você acredita nisso? Sim. O inimigo, ele pode nos usar assim, mesmo a gente estando diante de Deus, mesmo sendo um pastor, como no caso foi esse pastor aí, que colocou ali a mochila no outro banco. Então o inimigo pode usar sim, às vezes a gente nem percebe. Tanto é que Jesus, tem até uma passagem que Jesus fala com Pedro, né? Lá numa conversa lá com Pedro, Pedro se deixa ser usado
pelo inimigo, né? Falando assim, Jesus fala para eles, né? Eu terei que passar por uma cruz, eu terei que passar pela mão dos fariseus, dos escribas. Aí Pedro fala assim, não, de maneira nenhuma isso vai acontecer com o Senhor. Aí Jesus fala para eles, né? Esta noite vocês vão se escandalizar, ou seja, vocês vão fugir de perto de mim, entendeu? O que vai acontecer aqui, vocês não vão querer estar perto de mim. Aí Pedro pega e fala assim, ainda que tiver que morrer, eu vou estar com o Senhor, entendeu? Então naquele momento ali que Pedro fala para Jesus assim, de maneira nenhuma o Senhor vai passar por isso, Jesus ele pega e repreende Pedro. Ele fala para Pedro ali que Pedro está sendo usado pelo diabo. Olha só, Pedro que andava com Jesus, estava lado a lado com Jesus, entendeu? Estava sendo deixado ser usado pelo diabo, entendeu? Jesus fala para ele, você não entende nada, quem está te usando é o diabo, você não entende nada das coisas de Deus, você entende das coisas do homem. Então Deus ele repreende Pedro. Então é tipo assim, o inimigo ele usa a nossa vida assim, entendeu? O inimigo vai usar a minha vida, o inimigo vai usar a sua vida, mas o foco é onde está o meio e o seu olhar, entendeu? Jesus. Por isso que é isso, nosso foco precisa estar em Jesus. A gente não pode olhar para o irmão, olhar para a irmã, porque sim, o inimigo pode usar a vida dele sim, entendeu? Para quê? Para atingir a gente, para nos tirar da igreja, entendeu? Nos afastar dos caminhos de Deus, e isso acontece. Se a pessoa não tiver o entendimento, o discernimento do Espírito Santo, a pessoa sai da igreja, a pessoa desanima, a pessoa não quer mais saber de Deus. Então você precisa entender, meu foco não está no homem, entendeu? Meu foco está aqui, ó, na palavra. Eu vou para a igreja, eu vou olhar para Cristo, entendeu? Esquece quem está do lado, esquece o que o irmão fez. A palavra do Senhor ela diz, né? A gente tem que perdoar 70 vezes 7. Então, o foco do cristão precisa ser Jesus. A gente precisa olhar para Jesus e esquecer o homem, entendeu? E às vezes é só uma aprovação, né, irmão? Deus só colocou uma pedrinha. É só uma pedrinha. Você já Deus saiu da obra, né, irmão? E a é gente isso. falou isso no começo, né? Foi. Às vezes eu ponho uma pedrinha só para te fortalecer, só para te provar, só para saber até onde você conseguiria chegar. Tá vendo? Aí simplesmente você abandona a sua salvação, Meu Deus. da sua casa, dos seus filhos. Sim. Aí vem aquela passagem, se você não vier por amor, você vem pela dor. Meu Deus. Porque o inimigo ele quer matar, roubar e destruir. Sim. Aí que o inimigo começa a bagunçar a sua casa, aí você fala, ai meu Deus. Preciso de Deus, né? Preciso de Deus. É. Porque mas você deu lado pro inimigo. Sim. O inimigo usou quem? O irmão lá. Tá E vendo? você simplesmente caiu na armadilha. Caiu na armadilha. Hoje, irmão, eu sempre procuro vigiar muito. Eu sempre procuro me perguntar, quando começa a acontecer alguma coisa na minha vida, eu coloco 3 porquê. O porquê espiritual, o porquê pessoal e o profissional. Por que isso está acontecendo comigo? Eu errei nessa área profissional, pessoal, espiritual. A gente tem que vigiar. Onde a gente está errando? A gente não está blindado 100%. A gente erra, a gente é falho. Uma palavra mal falada no momento errado, você perde uma alma. Perde. Mas se você estiver focado em Jesus, né, você simplesmente vai passar por cima e falar, não, meu foco é Jesus, eu vou buscar a minha salvação. Porque o inimigo ele vai trabalhar. Mas aí a gente precisa estar o quê? Blindado. A gente precisa ter o quê? Intimidade. A gente precisa ter o quê? Uma vida de oração. Para a gente entender Eita, glória. onde o inimigo está trabalhando, né, irmão? Olha, para você ver como é que é lindo esse tema, né? O poder da oração. O poder da oração. Maravilhoso. Então aí fica esse conselho, né, para a vida das pessoas que estão aqui nos acompanhando, né? Para as pessoas que vão aí assistir esse podcast. Fica esse conselho. Volta para a igreja, olha para Jesus, esqueça quem está do lado, esqueça o irmão, a irmã, o que ele está fazendo, o que ele está falando. O teu foco precisa ser Jesus. Volta para casa do Senhor. O Senhor tem saudade de você, o Senhor tem saudade da sua voz, tem saudade do teu cheiro. Volta para o Senhor. Amém. Irmão, vou deixar aqui uma reflexão aqui que eu coloquei e quero que essa reflexão você possa realmente parar e sentir ela, tá bom? Nenhum casal está tão longe que Deus não possa restaurar, quando há um coração disposto a voltar para Ele. Então, se você estiver disposto para voltar para Cristo, é simples, é só você entrar no seu quarto, você ajoelhar e buscar Deus de todo o seu coração. Deus ele vai falar, Deus ele vai agir, e muitas vezes você não vai sentir a presença de Deus, porque você estava há muito tempo, mas Deus vai mandar alguém falar com você,
né, irmão? Quando você foi para a igreja, o irmão foi usado. Quando a Jéssica foi para a igreja, o irmão foi usado. Uma vez eu estava afastado, fui para a igreja também, numa igreja pentecostal. Tinha uma irmã pregando, ela chamou lá na frente, eu nunca acreditei. Vem aqui na frente, eu nunca acreditei, irmão. Olha. Nunca mesmo. É gostoso a gente falar isso, porque a gente precisa viver para a gente acreditar. Até quando eu ajoelhei naquele altar, e a mulher falou, não, Deus vai te usar. Meu Deus. Então, quando Deus vai te usar? Porque quando a gente fala isso, a gente acha que é do dia para a noite, né, irmão? Não é do dia para a noite. É uma vida de oração, é uma vida de jejum, é uma vida que a gente tem que buscar constantemente. Porque as batalhas são diárias, né, irmão? Isso. A gente precisa trabalhar, né? A gente tem família, então a gente tem que buscar diariamente. Mas o alimento espiritual também a gente nunca pode deixar. Irmão, se quiser deixar alguma palavra, uma reflexão. Sim, eu vou deixar aqui só uma palavra, está lá em Lucas capítulo de número 18, onde fala de uma viúva e um juiz. Jesus ele conta essa parábola da viúva e do juiz iníquo, e Jesus ele diz assim, ó, havia em certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Essa viúva ficava lá, insistindo. Olha só para vocês entenderem, um homem que não temia Deus, um juiz que não temia Deus e não temia os homens. Jesus contando essa parábola, aquela viúva ia lá e ficava importunando ali aquele juiz, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E de tanto aquela mulher de importunar aquele juiz olha para ela e diz assim, eu vou julgar a causa dessa mulher, para que ela pare de me importunar. Aí Jesus ele pega e continua dizendo assim, então disse o Senhor, considerai no que diz o juiz iníquo, aquele que não temia a Deus, aquele que não temia aos homens, julgou a causa daquela mulher, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Ou seja, isso aqui é a insistência da oração. Quando a gente ora, quando a gente insiste na oração, o nosso Deus ele é fiel e justo. Não é que nem aquele juiz injusto, não. Ele é fiel e justo para responder às nossas orações, para entrar com providência na nossa vida. Olha lá, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Isso é um conselho que eu deixo aqui para todos. Orar sempre e nunca esmorecer, nunca desfalecer. Emerson, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, irmão Cleber. Obrigado por ter aceitado o convite. Um prazer ter você aqui, né? Junto com a Jéssica também, foi um maravilhoso podcast. E assim, eu fico muito feliz por a gente ter se encontrado, realmente, sabe? Sim, eu também. Nessa caminhada de fé. Deus tem nos abençoado e creio que Deus vai abrir muitas portas pra gente. Creio que, em nome de Jesus, aí vamos ter o prazer um dia de pregar junto, falar de Cristo junto, bater na porta de pessoas, porque a volta de Cristo está perto. Está próximo. Está próximo. Então, o ir de pregar o Evangelho está nas nossas mãos. Sim. E nós iremos fazer com o maior prazer. Eu creio e profetizo aqui na sua vida que Deus vai te levar ainda muito mais longe, irmão Cleber. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém. Profetizo isso na sua vida. É só o começo de uma longa jornada e Deus tem grandes coisas para entregar na sua vida. Amém. Obrigado, irmão. Deus abençoe mais uma vez. Deus abençoe. Um abraço, Amém. gente. Fica com Deus, todo mundo Fica com também. Deus.